Olá, você que acompanha as redes sociais, as plataformas do Grupo TCM Telecom. Estamos com mais um podcast TCM no tcmnoticia.com.br e ao meu lado, ou melhor, à minha frente, Tiffany Alves, Liquele Barros. Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês, meninas. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria novamente estar aqui no TCM Podcast. Olá para você que acompanha as nossas plataformas, seja muito bem-vindo a mais um episódio do TCM Podcast, né? Mais um episódio agradável, espero. Muito bom, claro, é sempre muito agradável. O TCM Podcast é sempre muito agradável. A gente tem uma pauta aqui interessante que dominou o noticiário depois do último domingo, que foi a situação narrada numa entrevista pela atriz, cantora, artista, não mais artista mirim, Larissa Manoela. Acompanhei a trajetória dela, meu filho mais novo gostava muito, assisti muito o Carrossel, inclusive sabia as músicas. E o fato é que a Larissa Manoela trouxe à tona uma vivência delicada com os pais e os negócios, uma artista muito jovem, porém milionária. E a pauta tomou conta dos noticiários, das redes sociais. Todas as redes sociais falaram sobre isso. Aliás, ainda permanecem falando. Eu acho que é o Trending Topics de todas as redes dessa semana. Eu acho que não só as redes, né? Todo mundo falou muito. Tiveram muitos memes em relação à situação do Larissa Manoela. Mas até mesmo hoje eu estava dando uma olhada assim nos principais portais de notícias nacionais e eu vi muitos desdobramentos sobre a situação, desde relação financeira com a família, matérias que falavam sobre a relação financeira, até mesmo a influencer, eu conheço ela como influencer, não sei se é só influencer, Nath Finanças, que ela fala muito sobre isso, ela dá muitas dicas nas redes dela, falando sobre cuidados que a gente tem que ter com a nossa vida financeira e a relação familiar, até mesmo, né, estendendo para a relação familiar, colunas falando sobre mães narcisistas, porque falaram que a mãe dela era isso também, falando sobre a relação de pais e filhos, os limites. Então, assim, repercutiu bastante não só né, na informalidade, digamos assim, das redes sociais, mas também foi em pauta veículos. De muitos debates. Isso. Eu vou trazer uma situação que aconteceu na minha casa, por exemplo. Minha filha se formou recentemente em Direito, estou muito orgulhoso, inclusive, mas o fato não é esse. É que eu vendo uma notícia sobre Larissa Manoela, lendo a abordagem jurídica sobre isso. No Brasil ainda não existem leis que estabeleçam o trabalho infantil na condição do artista. Cada caso é avaliado por um juiz, dependendo de cada caso, a situação da remuneração, o tempo que ele vai trabalhar, enfim, ele tem essa autorização, melhor, ele dá essa autorização para que aquela criança, artista, trabalhe, faça comerciais, novelas, filmes, enfim, como era o caso da Larissa Manoela. E eu conversando com a Eva, falando sobre isso, mandei esse artigo para ela. Ela no Brasil não tem as leis ainda, muito interessante. E na terça-feira, quando eu li esse artigo e compartilhei com ela, ela me disse: você vai ver, daqui uns dias vai aparecer algum deputado que vai criar a Lei Larissa Manoela. Uhum. Aí, ontem, o Estadão publica Lei Larissa Manoela. Deputados apresentam projetos para a proteção de bens de menores de idade, ou seja, para legislar a respeito disso, porque o caso ganhou muita repercussão e, como a gente vinha discutindo, é muito natural que isso sugestione a criação de uma lei, já que não existe uma legislação na justiça brasileira que trate desse assunto. E que é uma realidade, né? A gente tem hoje muitas crianças, artistas, além de atores, modelos, a turma dos comerciais, aí da publicidade, muita gente com trabalho digital, né, fazendo isso. Eu ia falar isso, né? E que bom que já estão pensando nisso, porque Larissa Manoela vem de uma época ainda de muito revista, TV, né, filmes. Uhum. Então, ela ainda não tinha esse universo das redes sociais. E hoje a gente vê com frequência. Inclusive, agora há pouco eu estava mostrando para Liquele um vídeo de uma digital influencer que, na verdade, é a mãe e a filha, que é montando lancheirinha para a escola. E, tipo assim, a mãe participa, mas a digital influencer, né, a imagem vem... É da garota. A voz narrando os vídeos é da criança. E, tipo, ela tem uns 4 anos, mini digitais influencers. E a gente vê isso, tá vendo isso cada vez mais. Então, é importante, né, porque a internet toma uma
proporção ainda maior. Só para frisar que eu falei das leis, as leis, os projetos de lei, o melhor, são de autoria de 5 deputados. Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, Duarte Júnior, PSB do Maranhão, Silvia Alves, do União Brasil de Goiás, Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro e Ricardo Aires, do Republicano do Tocantins. Então são 5 deputados aí trabalhando nessa iniciativa que eu acho, inclusive, válida pelo fato da gente estar discutindo isso aqui no nosso TCM Podcast. Com certeza, é muito válido, até porque as crianças não têm noção, né, do dinheiro, do quanto que gasta, o quanto que recebe, não sabe, vai dizer, Larissa Manoela dizer, não, foi fechado um contrato de 1 milhão, quanto é 1 milhão? O que é que eu posso fazer com 1 milhão? Ela se perde, né, realmente precisa ter uma legislação para averiguar e assegurar com que esse recurso ele seja usado para ela depois, no futuro, né? Obviamente que os pais abdicam de muita coisa para tocar a carreira de uma criança prodígio como essa, uma artista multimilionária, mas é óbvio que o fruto desse trabalho precisa ser assegurado, que ele permaneça, em sua grande maioria, para quem está gerando aquilo tudo, no caso a criança, o adolescente, enfim. Mas é fato, uma discussão que ganhou a mesa de todo mundo, no almoço, no jantar, as redes sociais, todo mundo falou sobre isso. Todo mundo ficou... Eu, inclusive, até tuitei falando isso. Depois da entrevista do Fantástico, eu ainda fico... A gente, que na verdade, acho que é natural até do jornalista, que a gente sempre fica querendo mais, né? E, obviamente, que tem muitas coisas que dessa história que a gente nunca vai saber. Mas eu fiquei com vários questionamentos. Eu ficava, meu Deus, só 18 milhões, a pessoa trabalhou 18 anos e tipo, ela milionária, velho. Publicidade para várias marcas de muito renome no Brasil, marcas internacionais. Então, assim... É meio estranho, né? Essa história de pedir um Pix para pagar um coco. Não, é a sensibilidade, né? Ela colocou... 18 milhões... Não, e a história do milho foi a melhor. Só 18 milhões e a do milho também. Esses 18 milhões. Eu tava falando que hoje em dia, até as crianças, adolescente mesmo... Tem Pix. Tem Pix. Justo. Eu comecei a mexer com conta no banco já com 16 anos, então é bem estranho. Mas só para quem quiser atualizar isso aí, a mãe da Larissa Manoela deu uma entrevista para Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, trazendo a versão dos pais a respeito dessa temática que foi polêmica e ganhou o noticiário a semana inteira e com certeza vai render ainda muito mais todas as abordagens que exploram, além da questão financeira, dessa relação, tudo que envolve ali a questão familiar, sobretudo dos artistas, gera muito interesse, além dessa pauta importante que a gente está batendo esse papo aqui no TCM Podcast. Sim, até dando continuidade que a gente estava conversando. A gente passou, né, na redação essa semana toda conversando sobre isso. E eu falei assim que essa história de Larissa Manoela faz a gente refletir, trazer para a nossa realidade, para refletir sobre duas coisas. Sobre a educação financeira, que a gente não tem ou não tem, por exemplo, dificilmente tem na escola ou então não tem na própria casa, né? E sobre essa relação familiar quando envolve dinheiro. Eu até falei que lá em casa essa relação é bem dividida, né? Eu tenho 2 irmãs, então eu sempre falo para as meninas, a gente vai dividir tudo para 33,333%. Porque quando a gente fica nessa fase, nesse entendimento, assim, eu chamo até de negação, até de que, não, nós temos uma relação afetiva e o dinheiro não se envolve. Só que acaba se envolvendo. Então, se não tratar de uma forma que era até o que eu percebi que ela queria propor, no caso Larissa Manoela, assim, tratar as relações de uma forma diferente. A relação comercial, a relação financeira, né, e a relação afetiva, 2 coisas ela queria tratar diferente, de forma diferente, com os pais, para, no meu entender, não perder esse vínculo afetivo com eles. Vamos falar agora sobre a cidade de Mossoró. Saindo de Larissa Manoela para Mossoró. Eu acho que Mossoró e Rio Grande do Norte. Mossoró realiza e o PAC, né, que o governo do estado também trouxe para a pauta. Eu tenho percebido nessa última semana, depois da agenda positiva que o governo do estado tentou implementar com o anúncio das obras do PAC, né, do governo federal, e o que vem para o Rio Grande do Norte, são bilhões de reais, acho que 40 e poucos bilhões aqui para o Rio Grande do Norte, e o governo tenta também surfar nessa agenda positiva de obras que vão acontecer, tendo em vista o momento delicado financeiro que o estado passa e que tem aí gerado
fatos negativos para o governo. O empréstimo consignado dos servidores, que está sendo descontado na folha do servidor e não está sendo repassado para os bancos, isso aí tem gerado uma pauta polêmica. Enfim, outras questões que a própria Assembleia tem repercutido. Então, a pauta do PAC foi utilizada como um aspecto positivo para o governo. Claro, quando isso começar a acontecer, vai ser muito bom para o Estado. E aqui em Mossoró, o Mossoró realiza, né? Ao mesmo molde, obras que vão impactar a infraestrutura da cidade, trazer aí reformulação em vários pontos que carecem de uma atenção há muito tempo do poder público, e o PAC, ou melhor, o Mossoró realiza, foi anunciado com obras já para iniciar, com ordem de serviço assinada, e a gente percebe a narrativa de cada gestor visando, obviamente, claramente o ano de 2024, que está batendo a porta aí, todo mundo, ou melhor, batendo na porta e todo mundo aí já ligado, agindo para construir o melhor discurso para o ano que vem aí, ano eleitoral. E quer, Laurier? Ele quer prestando atenção no assunto. Estou prestando atenção, mas, assim, realmente, é um ano de se fazer, né? De fazer acontecer, fazer realmente muitas obras. E o que dá na vista são obras de infraestrutura, né? São praças, são ruas, são o que é que as pessoas vão realmente impactar ali na vida das pessoas e que vai ficar visto, né? Que vai ser bonito de se ver. Então, realmente, essas obras, elas são duvidosas porque dá uma melhoria para a população, mas são eleitoreiras, né? A gente está vendo já que já tem um propósito ali. De fato, o ano pré-eleitoral tem muito disso, né? Muito. É ruim essa prática, que é comum em todos os gestores e que seja importante para melhorar a condição de infraestrutura da cidade e que atenda a essas necessidades. A gente que acompanha o dia a dia da cidade de Mossoró, do Estado, são muitas reivindicações em nível estadual. As RNs, a estrutura dessas rodovias está muito ruim, a própria BR-304, uma pauta que é de décadas. E aqui em Mossoró, a infraestrutura nos bairros, que chegou a ser visitada aí pelo prefeito em alguns momentos, falando que essas obras seriam feitas, e vamos torcer que agora essas obras saiam do discurso e aportem na realidade. Todo mundo está aguardando ver sua rua calçada, pavimentada, asfaltada, está aguardando a água chegar aí com essa questão da KN, está aguardando essas rodovias que tem um tapa-buraco que é paliativo. Hoje mesmo eu ouvia um comentário de um ouvinte na 95 falando sobre a RN 117. Iniciaram a operação tapa-buraco, tapam um buraco e 2 ficam abertos. Enfim, são obras paliativas e de fato a expectativa é que algo resolutivo aconteça, seja com o PAC para o Estado e aqui para a nossa região, seja com o Mossoró realiza aqui para a cidade de Mossoró. A gente segue acompanhando, obviamente, e a expectativa é positiva, que isso traga resultados. Se tem um viés ali eleitoreiro, de ano pré-eleitoral, é fato que é. E isso os gestores têm ali no seu DNA esse hábito, né, de trabalhar mais quando chega... Isso, o último ano são 4 anos, mas os 3 anos é mais de maquiagem, quando chega o terceiro semestre, o segundo agora. Semestre do terceiro ano começa a obra, enfim, é uma prática comum, mas que sejam obras de fato que durem e que tragam boas referências, tragam boas ações para a cidade. Eu ia comentar isso, né? Por mais que essas obras estejam surgindo mais agora, tanto no governo do estado como no governo municipal, nessa reta final, né, para a gente entrar novamente em ano eleitoral, mas a gente espera também que elas sejam vistas, algo visto a longo prazo. Né? A gente, por exemplo, Mossoró prevê muitas construções de unidades básicas de saúde, que são extremamente importantes, né? Atendimento da saúde básica extremamente importante. E eu fico pensando, né? A gente vai ter muitas UBS, mas a gente vai ter equipe para trabalhar nessas UBS. Como é que vai ser o investimento? Como é que vai ser o dia a dia? Né? Porque não é só sobre construir a unidade, mas também dar um suporte, fazer a manutenção, assim como também a questão das estradas. De existir uma manutenção, não é só o construir, né? O manter também. Então, que essas obras venham já com essas iniciativas já venham com essa perspectiva de longo prazo, né? E não só dessa coisa momentânea. Aqui é comum, mas sim, fazendo o asfalto pelo menos uns 3 anos tem que durar. A gente espera que... Vamos durar um ano, né? Um ano, vamos. Um ano é muito pouco. 3 anos é muito tempo. Não, mas dá para segurar aí, fazendo um bom asfalto, uma boa estrutura, dá para demorar aí uns 3 anos. Tem que se valer, né? Eu acho que vale aí para durar um pouco mais, para que a obra permaneça, porque é necessário, a necessidade aqui do Rio Grande do Norte, da cidade de Mossoró, de toda a região,
em se tratando de rodovia e infraestrutura. E a pauta de Mossoró dos últimos dias tem sido também a dificuldade no abastecimento de água, né? Problemas recorrentes nos postos da CAERN, dificuldade de atender a demanda de água aqui da cidade de Mossoró, muitas paradas. A gente tem recebido reclamações quase que diárias, aliás, diárias, dos nossos telespectadores, ouvintes, falando sobre essa dificuldade do abastecimento, né? Muita gente já perguntou por que não privatiza a CAERN, tendo em vista a dificuldade desse serviço. E é uma pauta que também é de décadas aqui na cidade de Mossoró, na região como um todo. E é o sonho, eu acho que para o moçoroense que está aí no bairro, que não tem um abastecimento regular, que passa 2 semanas, 1 mês sem água, como eu já recebi reclamação hoje, de 1 mês sem água, e lamentando porque a conta chega. O papel da água, como todo mundo diz, chega. É o que a gente mais recebe, né? Eu não recebo, a água não chega, mas a conta vem, né? E assim, a gente acompanha já há muito tempo. A gente sempre recebe, não é nem exagero falar o sempre, reclamações em relação à prestação de serviços da CAERN, né? Uma coisa corriqueira. Só que realmente nesses últimos, pelo menos 2 meses, né, a gente vem recebendo com uma constância e com um volume ainda maior. Sim. Né? E assim, a gente sempre procura a CAERN para explicar, para dar essa explicação para a pessoa que está lá, para o cidadão que está na sua casa, que não está recebendo água, né, que é uma coisa básica. Meu Deus, quando falta água, a gente teve um apagão essa semana, né, e foi um transtorno. Pelo menos na minha vida foi um transtorno. Imagine quem está aí sem água, né, há 30 dias, há 60 dias, como é que lava uma louça, como é que lava uma casa, como é que lava uma roupa. Quem pode, compra o carro-pipa, né? Quem não pode tá aí encarando o desafio que é gerenciar a vida sem a água chegando na torneira por conta da CAERN. Mas você trouxe uma pauta aí que foi relevante para essa semana, né? O apagão nacional, quase todos os estados brasileiros aí com essa dificuldade. Aqui no Rio Grande do Norte foram mais de 120 cidades, né? 123 cidades. 123 cidades afetadas por esse apagão. E até aqui não houve uma resposta precisa. O que aconteceu? Quem foi que desligou o botão, Quem né? Foi que apertou esse botão? Quem tirou o Brasil da tomada? Foi o que repercutiu no Twitter, né? Quem tirou o Brasil da tomada hoje? Bota aí de volta, por favor. É porque, segundo o ministro de Minas e Energia, não há no Brasil hoje carência de energia. A energia gerada hoje, ela atende e sobra para todas as regiões do país. E a operação, ou melhor, o problema foi uma operação técnica, segundo o ministro de Minas e Energia. Tanto que solicitou à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, uma investigação para saber o que danado aconteceu. A primeira informação é que o problema se concentrou numa linha de transmissão no estado do Ceará, o estado vizinho aqui do Ceará, e acabou impactando esse efeito dominó aí para todos os estados, quase todos os estados brasileiros. Nessa última terça-feira, foi terça-feira? Isso, foi na terça-feira. Sim, terça-feira, esse apagão geral aí. Foi pouco tempo, naturalmente, né? Mas muita gente teve problema. Pra você ver, né? Uma manhã, né? Foi uma manhã, né? Praticamente, porque 8h30, mais ou menos, todo mundo começou a sentir a falta de energia, foram se comunicando e mais ou menos umas 11 horas voltou, restabeleceu a energia. Eles restabeleceram, mas até a gente recebeu até mensagens das pessoas que até mais ou menos umas 4 horas da tarde ainda tinha bairro de Mossoró que não tinha restabelecido, né, a energia. E assim, foi um caos. Um caos. Eu fiquei pensando assim, como nós somos... Outra coisa que nós somos extremamente dependentes. E tipo, eu fiquei... pelo menos a minha operadora de telefone ficou sem sinal. E eu tinha saído de casa quando faltando... Eu fiquei sem internet, sem ter como ligar para alguém, sem ter como... Eu não tinha dinheiro em espécie. Eu tinha que ir para casa. Estava no aeroporto, no bairro Aeroporto. Tinha que ir para casa, no Alto Manuel, né? Atravessar Mossoró. E eu parei assim, fiz, o que eu vou fazer? Eu não tenho internet, eu não tenho dinheiro em espécie para pagar um mototáxi, eu não tenho nada. Não tenho como ligar para ninguém. E foi um caos, assim, até... Voltou pro tempo das cavernas, nossa, me senti nos Incas, assim... Quase uma Monchoró foi. aqui na cidade de Mossoró.
Sem recursos caminhando, tecnológicos. caminhando pelas Nossa, É ruas pertinho, ali do perdidas. aeroporto do São Manuel não Mas dá 8 quilômetros, é rapidinho você No chega. estado você corre isso aí, mais né? fácil, não tem Segundo problema. Carol Ribeiro, eu tava falando pra ela que eu caminhei a pé do aeroporto até o Correio da 12 anos, os Correios da 12 anos. Que é Aí vizinho, ela praticamente. falou assim, só dá 2 quilômetros. Eu disse, Agora a gente tem que pensar, 2 quilômetros, mas 2 quilômetros não só 10 horas de Mossoró, é outro... Mas ali a Felipe Camarão é uma via das mais arborizadas aqui da cidade de Mossoró. Você contempla todo aquele verde, sombra, enfim. Eu nem percebi, não teve nenhum bronze. ainda essa bem, brisa. porque eu uso protetor. Aí eu não brisa do peguei. litoral. Eu não peguei bronze porque eu usei protetor, mas. Mas é curioso essa dependência, né? Como eu estava tentando numa saga essa semana para renovar minha CNH e eu estava na clínica, né, para fazer o exame de vista do Detran e a captura. Foi quando deu o apagão. Então eu fiquei mais um dia, desses 3 dias que eu passei tentando renovar minha CNH, estava lá no Detran e houve essa situação e obviamente também atrapalhou todo o processo, queimou o equipamento da captura, queimou uma câmera no outro local que estava fazendo e a Cosern disse que ia ressarcir, né? Quem estava com prejuízo Eu já ia dizer, a gente até publicou lá no TCM Notícia, né, dando essa orientação que a Cosern passou, de que a empresa vai ressarcir todo mundo que teve, né, um aparelho eletrônico danificado por causa do apagão, né? E tem a seção do TCM Notícia, você pega o contato, né? E a orientação principalmente é falar com eles imediatamente e não buscar levar o aparelho para consertar. Né? Porque aí a geladeira queimou, você fica ela com aquele aí tudo o pessoal estragado em comentou casa. lá no Instagram. Questão é quando é uma geladeira. Quando é uma geladeira, aí o negócio pega mais. Grande, aí, se for outro aparelho, né? Alguma outra coisa que dê pra você esperar um tempo. Mas realmente foi assim. Poderia definir como caos essa terça-feira no Brasil. Foi complicado. Aqui os semáforos, quando eu saí lá do centro da cidade, os semáforos todos apagados ali na João da Escócia, muita gente impaciente. E acabou gerando também esse transtorno no trânsito. Mas, enfim, todo mundo sobreviveu com paciência e a expectativa de que fosse solucionado o quanto antes. E, claro, a curiosidade para saber o que é que aconteceu. Né? Quando começa a gerenciar as redes, dizendo, foi em tal cidade, aqui também faltou, aqui também começa aquela informação em cadeia de onde foi que faltou energia, onde é que aconteceu o problema. Outra pauta para a semana que me chamou a atenção e que ontem já houve o aumento da gasolina. Petrobras anunciou o aumento da gasolina, a 3R não anunciou esse aumento, embora estivesse segurando ali nas últimas semanas, mas hoje já tinha a maior parte dos postos, aliás, cobrando R$ 6,29 no litro da gasolina aqui na cidade de Mossoró. Poucos postos com ainda o preço antigo, R$ 5,99. Inclusive hoje eu fui abastecer e quase tinha uma confusão lá no posto, a fila de carro para abastecer nesse posto com o preço antigo ainda, e o pessoal tentando estacionar, 2 motoristas lá se desentenderam, mas o gerente já apaziguou todo mundo, calma, vai dar certo, tenham paciência. Mas a pauta é que Petrobras reajustou, e embora o Rio Grande do Norte não tenha mais o preço como base, o preço praticado pela Petrobras, o polo petroquímico Clara Camarão é comandado pela 3R hoje, com uma política de preços privada, particular, mas hoje todo mundo, a maior parte, melhor dizendo, amanheceu com o preço a R$ 6,29, ou seja, promessa aí do presidente Lula de tentar segurar o preço da gasolina está complicada, sobretudo aqui para o Rio Grande do Norte. Inclusive, até uma atualização que eu vi um pouquinho antes da gente começar a gravar o podcast, que já teve novamente um aumento da 3R Petroleum hoje, nessa então, quinta-feira, né? Acompanhou novamente. A gasolina tipo A passa a ser vendida por 3,2, 2 centavos a mais que o valor anterior. E é uma coisa que a gente vem atualizando, né? Um assunto que a gente vem atualizando sempre, desde que a 3R assumiu, né, o polo. Eles reajustam e aumentam o valor da gasolina todas as semanas, todas as quintas-feiras, que é quando esse anúncio de reajuste é feito. Então, desde então, aí a população potiguar vem sofrendo com o tópico gasolina. Só para acrescentar uma informação a isso aí, Tiffany e Kelly, a Assembleia Legislativa convidou, né? Não foi uma convocação, foi um convite, foi aceito a gestão da 3R aqui no Rio Grande do Norte para levar esclarecimentos
sobre a política de preços da companhia aqui no Estado, né? Os deputados, sobretudo deputados da oposição, cobrando naturalmente como é feita essa política de preços e a justificativa, que é a mesma que a Petrobras dava no governo anterior, é para seguir o parâmetro do mercado internacional. Isso aí vem sendo praticado ainda pela 3R, porque comprou o polo petroquímico aqui do Estado e é quem está mandando e desmandando nos preços. Então, atende também essa demanda do mercado internacional e a gente segue pagando a gasolina aí bastante cara. O Rio Grande do Norte é uma das mais caras do Brasil hoje, nessa média aí de R$ 6,29 a gasolina comum. Então, não está fácil para o motorista, não está fácil para o motociclista, para quem precisa se locomover e rodar pagando gasolina. Como é que está o nosso tempo aqui? As nossas colegas estão econômicas hoje, né? Eu percebo que há uma economia de palavras. Sim. Estamos aí com 26 minutos. Alguém tem algum caos para contar hoje? Para a gente concluir? Você sempre tem que contar o seu para a gente... Vá para o esporte, Moisés. Para o esporte? É. Eu já cobri o esporte também. E há muito tempo, acho que uns 25 anos, quando eu estava começando minha carreira, eu cheguei na redação como estagiário e lá no Diário de Natal, como em todo canto, né? O estagiário faz tudo, aprende a fazer tudo. É amanhã o dia do estagiário. Amanhã, né? Isso amanhã é o dia do abraço estagiário. pra todos os estagiários. Espero que a Ayrton ganhe presente amanhã. Aí a gente... Porque eu não ganhei, viu? A gente estava na redação e precisava de alguém para cobrir a partida entre América e São Gonçalo do Amarante, campeonato estadual. Muito tempo atrás isso. E o repórter não podia ir, o outro repórter que estava escalado, vamos lá, estagiário, vai lá para o estádio. Eu, chegado há pouco tempo no Rio Grande do Norte, conhecia pouquíssima a história do futebol potiguar, sabia que tinha América e ABC, São Gonçalo eu não sabia nem que era time. Vai ser aonde? No Alçapão do Touro. O Alçapão do Touro, que é o Alçapão do Touro? Depois eu entendi que era o estádio do São Gonçalo, lá em São Gonçalo do Amarante. Touro era o time do São Gonçalo, mas o fato é que eu fiquei lá colando de todos os colegas as informações, não sabia escalação, não conhecia, não tinha muito assessor de imprensa, essas coisas todas. Mas você sabia as regras do futebol? Claro que eu sabia as regras, obviamente. Olha, mas já melhorou. Mas eu não conhecia nenhum atleta. Para eu escrever aquela história daquela noite, e eu lembro que o São Gonçalo ganhou do América e no jornal impresso a gente esperava a notícia, né? O jogo acabava às 11 horas, você voltava para a redação para escrever e ir embora no chamado Bacurau. Era uma Kombi que entregava jornais e a gente ia de carona com a Kombi, né? Vai no Bacurau, quem ficava do esporte para fechar a editoria. E nesse dia eu lembro que eu colei muito dos colegas, ficava ali, como é o nome desse cara? Eu pegava uma informação sobre a escalação. Jogador 8 é quem? Anotava. Quem foi que fez o gol? Eu ficava colando ali do pessoal do rádio, dos profissionais que estavam fazendo a cobertura de rádio e conseguindo pinçar aquilo tudo ali. Mas deu certo. Foi uma boa reportagem, mas foi um momento de tensão para o estagiário, já que amanhã, ou aliás hoje, que vocês vão assistir, é o dia do estagiário. Eu me lembro nessa minha jornada de estagiário, essa cobertura que foi bem marcante, falando de esporte, como você trouxe aí, Kelly. Foi um dia bastante interessante e que me despertou também para essa cobertura e a necessidade da gente estar sempre atento e encontrar estratégias no meio da pauta, porque sempre vai acontecer alguma coisa que vai exigir de você essa criatividade e o velho faz teu nome, né? Dá teus pulos. Moisés fez uma coisa que é um mantra da gente, que é: você não precisa saber, você precisa achar quem sabe, né? Você não sabia, mas os seus colegas que estavam lá sabiam. Então, a gente não precisa saber, o jornalista não precisa saber tudo, ele só precisa saber quem sabe. Hoje a gente fala assim, mas antes, você não tem que saber, você tem que ter o telefone de quem sabe, porque antigamente o nosso trunfo era a agendinha, né? A agenda do jornalista era uma coisa preciosa, você guardava, escondia, andava com ela debaixo do braço, porque as fontes eram o trunfo que a gente tinha. Ninguém tinha WhatsApp, nem celular, não tinha Twitter, então você tinha que cavar. Então sua agenda era um trunfo na sua carreira, então tinha que ter o telefone de quem sabe. Você falando e falando do dia do estagiário também, aí eu lembrei ontem, né, no caso quarta-feira, dia 16, eu fiz 2 anos de TCM, né, olha aí. 2 anos da primeira vez que eu vim, né? E eu cheguei como estagiária pra... Vou dar um café hoje. Oba! Pra ficar pra assumir, né, como repórter da TV. Aí eu lembrei como foi meu primeiro dia, que foi um desespero, né? Desespero.
E aí teve uma coisa muito engraçada, várias coisas engraçadas no primeiro dia, mas a minha primeira pauta que eu fiz aqui foi uma feira de beleza. E eram, tipo assim, várias coisas enfim, de mostrar coisa de produtos, nananã. E aí eu fui com o Léo Baby, né, o cinegrafista, a gente foi fazer a pauta, e aqui a gente ainda tem o costume, né, de levar a pauta impressa. E aí eu tinha 3 pautas, né? E aí eu com as 3 pautas impressas, eu saía muito desesperada, primeiro dia ainda sem saber o que fazer direito. E aí quando a gente tava saindo do lugar que tinha o evento, eu derrubei as pautas. Caiu da minha mão, não sei como eu percebi, caiu a pauta. E aí a gente entrou no carro e foi embora. E aí quando a gente chegou na metade do caminho, assim, saindo, aí eu comecei a procurar. E eu tinha anotado tudo no papel, né? Tipo, tenho anotado o nome das entrevistadas. Igualzincas. Isso, igualzincas. E aí, que hoje eu não faço mais igualzincas, né? Já anoto tudo no celular mesmo. Aí eu desesperada, meu Deus, eu não acredito que caiu. Aí eu fiz Baby voltar no carro e eu fiquei lá na frente do local do evento, igual uma desesperada, tentando procurar. Quando eu achei a pauta, aí tava o nome anotado e um monte de marca de pneu em cima que tinham passado. Aí eu cheguei aqui desesperada né? Aí eu fui escrever a pauta e ele olhou assim, no caso era a nossa editora ainda, né, do jornal. Ela olhou assim, um pedaço de papel e fez assim: o que é isso? Aí eu disse: longa história, depois eu lhe explico, segue, vamos entregar a matéria. Muito bom, muito bom. E quando eu cheguei em casa, aí eu levei o papel da pauta para casa e guardo hoje de recordação. Aí, tá lá, num quadrinho, o primeiro dia da estagiária. O primeiro dia de desespero. Muito bom, parabéns, mas é muito bom. Tá 2 anos aí, parabéns para você, que sejam muitos 2 anos de dezembro. Muito bem, parabéns. Tem história, Likeli? Não tem tempo mais pra minha história, nosso né? tempo Tá estourada. esgotou. Que pena. Mas na próxima ela vai ser a primeira a contar. A contar a história. Não, tá eu tô bom. começando a achar que ela sempre vem pensar, eu não tenho hoje. Ela tem, ela não quer contar. Mas a gente vai extrair esses segredos na próxima edição do TCM Podcast. Muito obrigado a você pela audiência aqui nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas. Tiffany, Likeli, uma boa semana para todo mundo que acompanha aqui o TCM Podcast. Aliás, um bom final de semana ou um bom começo de semana para qualquer momento que você acompanhar aqui a nossa programação no TCM Podcast. Até a próxima. Valeu.